Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, amém? Vamos estudar nesse momento Evangelho de Marcos, capítulo 11. Já prepare aí o papel e caneta, façam suas anotações. Evangelho de Marcos, capítulo 11, tem por título assim: A entrada triunfal de Jesus. Quando estavam se aproximando de Jerusalém, chegando a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 dos seus discípulos e lhes recomendou: Ide ao povoado que está logo adiante de vós, e assim que entrardes, achareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém ainda montou. Soltai e trazei-o aqui. Se alguém vos inquirir, por que fazeis isso? Replicai: o Senhor precisa dele, e sem demora o enviará de volta para aqui. Eles partiram e logo encontraram um jumentinho na rua amarrado a um portão, e o desprenderam. E alguns do que ali estavam censuraram-lhes: que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, todavia, justificaram-se, conforme Jesus os orientara, diante do que lhes permitia seguir. E assim trouxeram o jumentinho até onde estava Jesus. Selaram-no com seus mantos e Jesus o montou. Então, irmãos, a gente pode observar aqui que Jesus, ele envia 2 dos seus discípulos até o povoado para que ali ele pegasse um jumentinho, para que trouxesse até o Senhor, para que ele pudesse entrar em Jerusalém. O que é que a gente observa aqui? A orientação que Jesus dá. Ele diz: vai lá, vai ter um jumentinho e ninguém montou nele ainda. Só que se alguém perguntar por que é que vocês estão soltando ele, vocês falam: o Senhor precisa dele e logo logo vai trazer de volta. Então, o que é que qual é a primeira observação que a gente faz aqui? As orientações que o Senhor ele tem nos dado. O que é que o Senhor tem falado ao teu coração? Qual é a mensagem que o Senhor tem falado contigo? É muito interessante, irmãos, a gente observar no livro de Isaías, Jeremias, Jonas, no capítulo 1, no verso 1 desses livros, a primeira coisa que a gente observa é: e veio a minha palavra do Senhor, e veio a minha palavra do Senhor. É a mesma coisa que o Espírito de Deus ele fala conosco nesse momento através desse estudo. A palavra de Deus veio até a nós. E o que é que ela nos fala? Porque Deus ele fala com seus servos. Ele comunica coisas aos seus servos. O que o Senhor tem falado ao teu coração? Quais são as orientações que o Senhor tem nos dado? É interessante a gente observar nos evangelhos que quando Deus, principalmente na parábola do semeador, que vai dizer bem no final, né, bem no verso final, quando ele encerra a parábola, diz assim: este é meu filho amado, escutai-o. Ou seja, o que significa escutar? Dá atenção, obedeça. Então é isso que o Senhor está falando conosco. Busque ouvir a voz de Deus e obedeça a voz e as orientações que o Senhor ele tem te dado. É o primeiro destaque que eu faço aqui. A continuação diz assim: então muitas pessoas estendiam seus mantos pelo caminho, outras espalhavam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que caminhavam adiante dele como os que seguiam após proclamavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nos mais elevados céus. Então Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, partiu para Betânia com os 12. Qual é a segunda coisa que a gente observa aqui? Eles receberam Jesus com alegria. Por quê? Qual o motivo de eles receberem Jesus com alegria? Porque, irmãos, quando
eles viram Jesus entrar, o que é que eles enxergaram? O que é que eles viram no Senhor? Nós vamos ser libertos. Por quê? Porque Jerusalém ele estava cativo. Roma, né? Roma fazia o povo de Jerusalém, era prisioneiro do povo de Jerusalém. Eles estavam sob o domínio do povo de Roma, Jerusalém. E a Torá dizia que o Filho de Deus, ele viria a ser o quê? O libertador. Então, quando eles olharam para Jesus entrando por Jerusalém, automaticamente, qual foi o pensamento deles? Tá aí, ó, a nossa esperança. Tá aí, ó, a nossa salvação. E nós? Qual é a nossa visão que nós temos quando nós olhamos para o Senhor? Não fisicamente como eles olharam, mas quando nós olhamos para a sua palavra, porque a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela é o próprio Senhor. E nós? Qual é a nossa reação quando nós olhamos para o que a palavra do Senhor nos diz? Será que a nossa reação é de que? É de esperança? É de tristeza? É de angústia? Qual é a tua reação quando você olha para a palavra do Senhor? Porque aqui eles viram salvação, eles receberam o Senhor com alegria, porque automaticamente eles viram, chegou a nossa salvação, chegou a nossa libertação. Glória a Deus, hosana nas alturas. Quer dizer, eles glorificaram o nome do Senhor. Porque ali eles viram, sabe, o caminho, ali eles viram o caminho para a sua libertação, o caminho da sua salvação. Dessa mesma forma devemos ser eu e você, irmãos. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, o nosso coração precisa se encher de alegria. Por quê? Porque é o Senhor falando conosco. A nossa esperança, ela não está no governo. A nossa esperança ela não está no nosso trabalho, a nossa esperança ela não está na nossa família, a nossa esperança ela está no Senhor, como diz o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro diz que a nossa esperança ela está no céu. A nossa esperança ela deve estar no céu. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, irmãos, o nosso coração precisa se encher de alegria. Precisa se encher de alegria. Por quê? Porque o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o nosso refúgio. Esse mesmo sentimento ele deve estar, sabe, em nós também, como discípulos do Senhor. No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome e, avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era a época de figos. Então a repreendeu: nunca mais em tempo algum coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isso. O que é que significa isso? Essa figueira, ela simboliza o povo de Israel. A gente pode dizer o quê? Que essa figueira, ela simboliza quem? Nós, os cristãos. Por quê? Porque quando o Senhor ele olha para a gente, o que é que ele espera? Ver frutos. Ele espera ver um povo produtivo na sua obra. Só que, irmãos, infelizmente, o Senhor ele tem encontrado pessoas que estão improdutivas no seu reino. E se você ainda é esse tipo de cristão, é esse tipo de árvore improdutiva, a partir do dia de hoje o Senhor está falando com você. A partir desse dia de hoje o Senhor ele fala com você. O que ele fala para mim, pastor? Aquilo que está escrito em 1 Coríntios 15, 58, dizendo: sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, tudo aquilo que você fizer para o Senhor, existe uma recompensa. Sabe qual é a questão, irmãos? Muitas vezes, algumas pessoas elas não se envolvem na obra de Deus porque a vida delas mesmo não está bem. O casamento não está bem,
sabe? Muitas vezes está desempregado e muitas vezes está passando por alguma adversidade na sua vida. Aí a pessoa fica se questionando, se eu não estou bem, sabe? Se a minha vida não tá indo bem, como é que eu vou falar que Jesus é bom? O que eu tenho na minha vida para mostrar para as pessoas que Jesus é bom? Esse é o questionamento de muitas pessoas, né? Mas uma coisa eu te digo, irmãos, quando você começa a se disponibilizar para o Senhor ele começa a agir no teu favor. O Senhor, ele começa a agir em teu favor quando você tem um coração disponível para Deus, sabe? O Senhor, ele começa a mover a boa mão dele em teu favor. Então, por experiência própria, se tem algo que eu posso te dizer nesse momento se envolva na obra de Deus. Seja útil na obra de Deus. Não seja uma figueira infrutífera. Não seja uma figueira infrutífera, seja útil e seja bênção para outras pessoas, que o Senhor ele vai te abençoar também, que o Senhor ele vai mover as mãos em teu favor. Amém? Assim que chegou a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou ali a expulsar os que ali estavam apenas comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que comercializavam pombas. Também não permitia que ninguém transportasse mercadorias pelo templo. E admoestava, exclamando: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, contudo, a tendes transformados em um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei escutaram essas críticas e começaram a tramar um meio para assassiná-lo, pois temiam, haja visto que todo o povo estava maravilhado com o seu saber e ministração. E ao pôr do sol eles saíram da cidade. Vamos lá entender isso aqui? Todas as vezes, irmãos, que a gente lê essa passagem dos cambistas, o que é que a gente entende? Que a raiva de Jesus era o quê? Era eles estarem ali comprando e vendendo, né? Comprando e vendendo mercadoria. É muito importante você entender que a raiva de Jesus não era essa. Se você ler de maneira superficial, você vai entender dessa forma. Mas aqui como é um estudo, eu estou aqui para esclarecer isso para ti. Vamos entender isso aqui? E a gente só vai entender isso aqui, irmãos, quando nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 14, do verso 23 ao verso 25. Aí você vai entender por que Jesus ele estava irritado. Mas eu vou aqui simplificar para vocês. Lá em Deuteronômio, capítulo 14, do verso 23 ao 25, lá na Torá está escrito assim, que, por exemplo, vou colocar eu aqui como exemplo. Se o lugar onde eu congregasse fosse muito longe, no caso, vamos dizer que eu sou um fazendeiro, né? Nasceu um bezerro, né? Da minha criação de gado. Nasceu um bezerro e eu vou levar o bezerro como oferta. Mas no caso, a Bíblia está dizendo lá em Deuteronômio 14, que se fosse muito longe o lugar onde eu congregasse, o que eu faria? Eu podia pegar esse bezerro, vender ele, e pegar o dinheiro e comprar alguma coisa lá no lugar onde eu congrego, porque lá ia ter alguém vendendo, que no caso seriam quem? Os cambistas. Ia ter alguém vendendo, e ali eu poderia comprar alguma coisa para substituir a oferta, o dízimo que eu teria que entregar no templo, ok? Então, mas qual era a irritação do Senhor? Já que era lícito, e qual era a irritação de Jesus? A irritação, irmãos, era que o povo não estava mais fazendo isso. Eles não esperavam mais, sabe? Eles não tiravam mais a primícia. Eles não separavam mais as primícias. Eles pegavam o dinheiro, ia para o culto correndo, entendeu? Ia para o culto correndo, comprava qualquer coisa ali, tanto faz como tanto fez, e entregava como dízimo, como oferta no templo. E Jesus, a irritação do Senhor era por causa disso. Por quê?
Porque nem tudo, agora eu estou conjecturando, tá? Nem tudo, aliás, nem todas as pessoas moravam longe. E nem tudo ia ser tão difícil de levar a primícia, separar a primícia. Por exemplo, se a pessoa fosse um agricultor, ela ia tirar a primícia da sua colheita e poderia entregar como oferta no templo, ok? Mas eles não estavam fazendo mais isso. Eles não tinham uma preparação para o culto. Isso aí se chama preparação para o culto. Tirar a primícia e entregar como oferta e dízimo, ou dízimo no templo. Então a irritação de Jesus nesse momento é porque o comércio ele estava aumentando, porque o povo não estava mais nem aí para preparação para o culto. O que é que a gente entende aqui? Que nós, irmãos, quando nós formos cultuar ao Senhor, nós temos que ir com um propósito no nosso coração. Quando você vai para a igreja, você tem que ir com um propósito no seu coração, tem que ir com um objetivo. Não pode ir, sabe, de forma mecânica, como um religioso. Eu vou para a igreja, vou lá ver o que Deus vai falar comigo. Eu vou para a igreja porque eu não estou muito bem. Sim, existem momentos, sabe, que a gente está assim mesmo, mas são momentos. Isso não pode ser algo constante e uma realidade permanente na nossa vida, ok? Então, aqui espero que vocês tenham entendido. Os chefes do sacerdote e os mestres da lei... eu já li essa aqui, perdão. Então aqui no verso 18 a gente vai ver o quê? Que os chefes dos sacerdotes ali já começaram a tramar uma forma de matar Jesus. Por quê? Porque o povo estava maravilhado com a sabedoria e a ministração do Senhor. Maravilhado com a sabedoria e a ministração do Senhor. Isso aqui mostra o que, irmãos? A manifestação do Espírito Santo. Meus irmãos, nós só podemos ministrar, nós só podemos ensinar por causa do Senhor. Toda a sabedoria que nós temos, ela vem do Senhor Jesus. Ela vem como inspiração por causa do Espírito Santo. Então, irmão, se você está aí, tem o desejo de ser um pregador da palavra, tem desejo de pregar o evangelho, e muitas vezes, eu não vou pregar porque eu não sei pregar, porque eu não tenho sabedoria, peça ao Senhor. Peça ao Senhor sabedoria, entre em oração, busque inspiração, que o Espírito Santo ele vai te entregar. Amém? E caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou-lhe Jesus: tende fé em Deus? E com toda a certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai, que está no céu, também não vos perdoará os vossos pecados. Então, olha aqui, irmãos. Você quer ter respostas na sua oração? Não deixe nenhum milímetro de incredulidade no seu coração. Quando o Senhor fala de coração, Ele está falando de mente. Não deixe nem um pouco de incredulidade na sua mente. Ore com certeza, com convicção, ore com fé. E um dos principais empecilhos, um dos empecilhos das nossas orações ser respondidas é a incredulidade. Qual é o segundo empecilho que a gente vê aqui? Ressentimento. Irmãos, as coisas que eu faço na direção do Senhor. E eu creio que o Senhor está falando com pessoas aqui nesse momento. E o que Ele diz? Isso aqui que eu vou falar agora. O motivo que as tuas orações não estão sendo respondidas, muitas vezes é porque você tem guardado ressentimento.
Suas orações não estão sendo respondidas por causa do ressentimento. E o que eu preciso fazer, pastor? Purificar o seu coração. Purificar o seu coração. Quantas vezes, irmãos? Muitas das vezes as pessoas fazem algo pra gente e a gente ali numa tentativa sabe, no orgulho, a gente fala, não fiquei chateado não fiquei aborrecido não. Mas no fundo, sabe, na realidade a pessoa guardou alguma coisa ali, guardou um aborrecimento, uma chateação, e aquilo ali ficou como um ressentimento. Mas o que o Senhor fala? Você quer que o Senhor responda a tua oração? Então purifica o teu coração. Joga fora esse ressentimento. O que a Bíblia vai dizer? Provérbios 4:23. E sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. E só assim você terá suas orações respondidas. E só assim você terá a resposta de Deus para a sua vida. Amém? Mais tarde chegaram outra vez a Jerusalém. E Jesus, ao caminhar pelo templo, foi abordado pelos chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, que lhes questionaram: com que autoridade ages como vens agindo? Ou quem te outorgou tal autoridade para fazeres o que fazes? Jesus lhes replicou: eu também vos proporei uma questão. Respondei-me, e eu vos revelarei com que autoridade tenho ministrado. O batismo de João provinha do céu ou dos seres humanos? Respondei-me, pois. E aconteceu que eles passaram a discutir entre si. Se afirmarmos do céu, ele nos indagará. Então, por qual razão não acreditaste nele? Se por outro lado declararmos dos seres humanos, neste caso, temiam as multidões, pois todos realmente consideravam João um profeta. Finalmente declararam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, concluiu-lhes: ora, nem eu tampouco vos revelarei com que autoridade estou realizando estas obras. E aqui, irmãos, o que a gente vê? A sabedoria de Jesus. A sabedoria de Jesus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A inteligência, a sabedoria a sabedoria que o Senhor nos entrega, ela não está em ensinar apenas. A sabedoria que vem da parte do Senhor, ela vem primeiro com a capacidade, com a inteligência de perguntar. Por quê, pastor? Vou tentar explicar aqui de forma simples, de forma clara. Porque, irmãos, o Senhor ele nos dá sabedoria, mas não é uma sabedoria vazia. A sabedoria que vem da parte do Senhor, ela vem com a intenção primeiro de nos transformar e não nos tornar autossuficientes e não nos tornar pessoas soberbas, orgulhosas, como a gente vê no mundo, na sociedade, sabe? Tem quantas pessoas a gente vê, filósofos, né? Filósofos, intelectuais, assim, com a postura arrogante, né? Autossuficiente. Mas a sabedoria que vem do Senhor, não. A sabedoria que vem do Senhor é uma sabedoria com humildade. O que significa humildade? Humildade significa duas coisas, irmãos: crescimento e permanência. Em que, pastor? Permanência na sua identidade. Crescimento e permanência na sua identidade. E a nossa identidade, como eu já falei outras vezes, ela aponta para Cristo. Ela aponta em imitar Jesus. Então, irmãos, o que a gente pode entender aqui? Que o Senhor está dando sabedoria ao seu povo. Que o Senhor está dando sabedoria ao seu povo. Que o Senhor está derramando sabedoria na vida do seu povo. Se você está aqui comigo, irmão, você não está à toa. Eu estou aqui sendo apenas um instrumento, um canal de Deus para a sua vida. Mas aquilo que o Senhor ele vai fazer na sua vida é algo extraordinário. Pode ter certeza disso. Se você ouvir a voz do Senhor, se você buscar a sabedoria do Senhor e continuar humilde, sabe? O Senhor,
o Senhor, Ele vai te abençoar, o Senhor, Ele vai mover as mãos em teu favor, o Senhor, Ele vai te dar estratégia para vencer. Amém? E é isso que o Espírito de Deus, irmãos, me impulsiona a falar nesse momento, a falar nessa tarde. Amém? E aqui a gente encerra. Nós encerramos aqui nosso estudo. Mas a gente finaliza dessa forma. Tenha sabedoria para perguntar. E perguntar principalmente para o Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele que vai te ensinar. É Ele que vai te direcionar. Porque eu tenho certeza, irmãos, que muitas pessoas que me ouvem nesse momento estão precisando de uma direção de Deus. E se você está precisando de uma direção do Senhor, pergunte do Senhor. Torne-se íntimo do Senhor. Porque o Senhor, Ele vai falar com você de forma clara e de forma que você entenda. Amém? Que nós encerramos o capítulo 11. Quero fazer uma oração. Pai, eu abençoo cada vida, Senhor, aqui nesse momento. Deus, que nós venhamos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem falado conosco, que nós venhamos ser homens e mulheres obedientes à Tua palavra, Senhor. Que o temor do Senhor venha sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, no nome de Jesus, nos dá uma fé inabalável, uma fé inigualável, Senhor. Pai, abençoa cada inscrito desse canal, abençoa cada um dos meus irmãos que tem visualizado, Senhor. Pai, derrama sabedoria, Senhor, dá estratégia ao Teu povo, meu Deus. Em nome de Jesus, blinda o Teu povo, Senhor. Coloca as Tuas armaduras, Senhor. Blinda com Teu sangue, porque o Teu sangue há poder. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Abençoa o Teu povo, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. E fiquem todos com Deus, irmãos. E um bom final de semana a todos. E até mais com Marcos capítulo 12. Fiquem com Deus.